Ei, eu sou Kelsey. Eu costumava ter uma família feliz, ou pelo menos foi o que pensei. Acontece que as coisas nem sempre são como parecem e minha família certamente tem seus segredos. Meu pai era deputado. Embora estivesse ocupado com política, ele sempre priorizou nossa família e tentou dar a mim e minha mãe a melhor vida. Ele sempre nos mencionou primeiro e agradeceu em cada discurso que fez. Minha mãe também era muito querida na comunidade. Ela organizou atividades comunitárias, festas públicas e eventos de caridade. Ela tem essa aura brilhante, o que significa que as pessoas a tratam facilmente. Ela é linda e charmosa à sua maneira, e meu pai a adora. Eu costumava ficar atordoada quando os meus pais dançavam na cozinha. Parecia que o amor estava no ar e todos ao redor deles não existiam mais. Eu vivi uma vida cheia de amor e felicidade desde a infância, até que um dia a fachada desbotou para revelar a verdade chocante. O ensaio do concerto na escola foi cancelado. Então voltei para casa mais cedo do que de costume. Minha casa não parecia normal, havia uma vibração estranha nisso. Então notei um estranho par de sapatos masculinos no corredor ao lado de um colete jogado às pressas. Segui o rastro de roupas até a sala. Liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. Caminhei cautelosamente em direção ao quarto de minha mãe e continuei ligando para ela. Assim que cheguei à porta de seu quarto, ela saiu respondendo-me e ajustando sua roupa e cabelo em confusão. Ela não estava sozinha no quarto. Saindo de trás dela estava um homem. Era meu tio Alan, irmão mais novo de meu pai. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe me empurrou para a sala de estar e ele seguiu logo atrás de nós. Agarrou seu colete, então rapidamente se despediu e saiu pela porta. Minha mãe me disse que ele tinha vindo aqui para discutir o trabalho de meu pai. Meu pai estava lutando com a última eleição e estava colocando toda sua mente e dinheiro nisso. Mamãe continuou explicando sobre o que eles estavam falando e como era sério, mas eu não era mais uma criança e percebi o constrangimento de ser vista em seus rostos. Eu disse calmamente para ela: Mãe, acalme-se. Eu nem perguntei, mas minha mãe me disse: Só quero que saiba que os adultos têm muitas coisas com que lidar. E há coisas que você é muito jovem para entender. Mantive a calma. Posso ser jovem, mas sei o que preciso fazer para proteger minha amada família. Ela se sentou ao meu lado e disse: Então prometa-me que você não viu nada hoje. Então está tudo claro. Minha mãe está tendo um caso com meu querido tio e preciso guardar um segredo se não quiser destruir minha família. Tudo lá em casa voltou ao normal, exceto por uma coisa. Meu pai teve que trabalhar muito por causa da eleição. Alguém o acusou injustamente de desvio de fundos públicos. Portanto, lidar com as autoridades, tribunais e a população local estava cansando. Ele parecia mais magro e seu cabelo estava visivelmente grisalho, mas ele nunca se esquecia de voltar para casa com um buquê de flores. Todos os dias, minha mãe ainda o cumprimentava com beijos e olhos carinhosos. Eu estava ficando cada vez mais aliviada. Talvez tenha sido apenas um pontinho. E minha mãe estava de volta. Um dia, depois da escola, voltei para casa e vi um monte de carros, incluindo 2 carros da polícia estacionados do lado de fora. Corri para casa em pânico. Meu pai estava sentado no meio de uma pilha bagunçada de papéis. Os investigadores estavam revirando tudo e a polícia os ajudava a empacotar os papéis de meu pai e levá-los para o carro. Um homem sentado na frente de meu pai continuou fazendo perguntas, mas meu pai segurou sua cabeça com as 2 mãos e continuou dizendo: Eu não sei, eu nunca os vi antes. Minha mãe e tio Alan sentaram-se por perto e fingiram que estavam muito nervosos, o que me fez sentir muito nojo. Minha mãe me disse: Querida, eles suspeitam que seu pai seja um criminoso financeiro. As pessoas estão apenas fazendo seu trabalho, mas não se preocupe, o tio Alan cuidará de nós. Meu pobre pai estava lutando contra as acusações que eu sei que ele nunca fez e eu estava impotente para testemunhar tudo. Minha mãe pediu o divórcio. Meu pai concordou imediatamente porque amava minha mãe incondicionalmente e não queria que seus problemas a afetassem. Meu pai estava em liberdade condicional em um lugar separado, então tio Alan mudou-se para nossa casa. A história de cobertura de mamãe foi que ele estava lá para nos ajudar. Recusei-me a viver com eles, mas com tudo o que estava acontecendo não poderia viver com o papai no momento. Então me mudei para a casa da minha tia, irmã da minha mãe. Os problemas dos meus pais já me deixaram infeliz, mas a minha prima cruel, Claire, continuou a tornar a minha vida um pesadelo. Ela estava constantemente zombando de mim e dizendo coisas horríveis sobre meu pai. Uma vez ela disse que meu pai era um falso, que iria acabar na prisão perpétua e minha mãe me odiava tanto que ela me expulsou. Eu estava tão brava. Coloquei o telefone dela em um copo de suco de laranja. Eu me meti em tantos problemas que tia Elsa quase me fez ir embora. Então, agora eu cerro os meus dentes e tento o meu melhor para ignorar as palavras maldosas de Claire. Nunca duvidei da inocência de meu pai e acreditei que, quando tudo isso acabasse, eu poderia ir morar com ele. Então, um dia o advogado de meu pai veio me procurar. Ele me disse que haviam encontrado evidências que provavam que meu tio Alan foi quem criou as falsas evidências para arruinar o bom nome de meu pai e que minha mãe o ajudou a fazer isso. Meu pai sabe do caso,
mas não tem mais forças para lutar. Ele aceitará tudo para deixar minha mãe fazer o que ela quiser. Ele só quer que eu saiba que ele é inocente. E não importa como minha mãe mude. Por favor, fique ao lado dela e ame-a. Isso foi chocante. Como minha mãe pôde fazer isso com ele e como ele poderia simplesmente ficar ao lado dela e deixá-la escapar impune? Para onde meu pai incrível de mente forte foi? Uma parte de mim quer cooperar com os advogados para acusar o tio Alain e salvar meu pai. Por outro lado, não quero ir contra a vontade de meu pai e expor os pecados de minha mãe. Eu sei que o que ela fez foi errado, mas acredito que tio Alain a manipulou. Ela tem um coração bom e amoroso, realmente. Estou tão confusa. O que eu deveria fazer agora?